Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Nutra-te. Este é um podcast que vos vai trazer vários formatos diferentes. Nós hoje vamos ter aqui um formato especial também, eu vou ter aqui um convidado. Há momentos em que vos vou falar sozinha sobre algumas temáticas, ou seja, é um podcast que visa trazer várias temáticas para irmos falando. A ideia é trazermos aqui cada mês pelo menos uma temática diferente e trazer aqui também convidados que acrescentem. E certamente que todos acrescentamos uns aos outros, por isso acredito mesmo que neste espaço genuíno nós vamos ter aqui partilhas muito interessantes e é aquilo que eu vos pretendo trazer. E o convidado de hoje eu queria lhe agradecer, é o Pedro Faria, porque tem sido um impulsionador. Muitas das vezes os nossos medos acabam por nos travar e é preciso a palavra de outra pessoa para nos dar aquela coragem necessária para avançar. E eu tinha este podcast em mente há muito tempo, mas pouco saía da minha mente, não é? E o Pedro pensou, não, vamos materializar isto e vamos começar com o primeiro episódio, no qual eu te faço questões, por isso hoje vai ser muito genuína, não faço a mínima ideia de questões que tu me vais trazer, acredito que para me conhecer um bocadinho, mas queria-te agradecer me teres impulsionado a trazer voz a este podcast e a finalmente colocá-lo em prática. Passo-te então a palavra. Olá, olha, agradecer-te antes de mais, obrigado por fazer parte de mais uma etapa da tua vida e certamente vai ser uma etapa muito bonita. Olha, e começando aqui pelas perguntas, queria começar por te conhecer melhor. Para além daquilo que eu já conheço, mas para também aqueles que nos ouvem te conhecerem melhor. Quem é a Simone e como é que a tua vida te conduziu até à nutrição? Isso. Ok, uma pergunta que eu acho que vai dar aqui asa para muita exploração. Então, Pedro, eu acho que a nutrição me acompanha desde sempre. De uma forma muito menos consciente, quer na infância, quer na adolescência, de uma forma muito mais consciente hoje, enquanto adulta, não é? Até porque eu acho que o meu próprio percurso pessoal foi o que me levou à nutrição. Acredito que isto seja partilhado por muitos nutricionistas, porque tenho algumas amigas na área que me dizem exatamente o mesmo. Há algo que nos marca e comigo não foi diferente. Eu fui uma criança que tive excesso de peso, que tive obesidade, que tive algum bullying também na escola, que resultou deste excesso de peso e obesidade. Nós sabemos todos, não é? Que durante a infância e a adolescência muitas vezes há crianças que passam por isto e isso levou-me, a dada altura, a ter consciência de que eu precisava de fazer algo mais por mim e procurei acompanhamento nutricional nessa fase da adolescência e plantei ali a sementinha da nutrição. Então, quando tínhamos que perceber para que curso é que íamos, eu acho que aos 16, 17 anos ninguém sabe o que é que quer fazer, eu já tinha esta semente da nutrição plantada e tive a sorte de, no ano em que nós estávamos a selecionar os cursos, havia um dia aberto na faculdade que eu depois acabei por entrar, em que tu podias ter uma experiência dentro dos diversos cursos. Era uma faculdade de saúde, não é? E nós passávamos o dia com atividades dentro dos vários cursos. E isso foi automático para mim quando entrei nos laboratórios de dietética e nutrição, que é isto que eu quero, há aqui qualquer coisa que puxa por mim e eu sempre fui muito do sentir, não é? Eu acho que toda a minha vida me vai guiando um bocadinho pelo aquilo que eu sinto e quando eu sinto que é para a esquerda vamos para a esquerda e quando eu sinto que é para a direita vamos para a direita. Às vezes não é fácil fazer isto porque depois vem a mente, mas naquele momento foi muito visceral para mim, é isto que eu quero, é para aqui que eu vou agora. E acho que foi tudo o que passei em criança que me leva então a entrar no curso de nutrição. Mas eu sinto que aí foi só a primeira porta que se abriu, porque depois disso a minha vida, quer pessoalmente, quer profissionalmente, vai alterando, porque vários contextos se foram colocando no meu dia-a-dia para que eu percepcionasse cada vez a alimentação de uma forma diferente daquilo que era anteriormente. E eu posso dizer que hoje, enquanto profissional, a minha forma de atuação, ou pessoalmente a minha relação com a minha alimentação é completamente diferente da Simone que começou aos 21 anos.
porque a vida foi-me trazendo alguns desafios para que eu própria visse a alimentação e a nutrição de uma forma completamente diferente. E acho que ela me vem a trazer sempre desafios, e eu tenho que constatar disso. E agora queria-te falar um bocadinho então da parte da Simone enquanto nutricionista, e que desafios é que foram esses que me foram apresentados. Porque no fundo tu entras na faculdade e começas a beber de toda uma outra informação e começas de facto a alimentar-te de uma forma completamente diferente. Mas eu passei de um extremo a outro extremo. E quando eu digo passo de um extremo a outro extremo, eu passei de um extremo em que em criança eu comia de uma forma muito emocional sempre, mas não tinha consciência disso. Eu era uma criança que guardava muito para mim, era uma criança que retinha muitas emoções em mim, que para não preocupar quem estivesse à minha volta acabava por não verbalizar, então comia as emoções, mas comia os alimentos para compensar estas emoções. Ou seja, eu tinha fome emocional e esta fome era escondida dos meus pais, dos meus avós. Eu lembro-me que comia às escondidas já em criança. Claro que tu só muito mais tarde é que materializas o teu comportamento, não é? Mas eu comia às escondidas, porque mesmo aquela situação do bullying que eu há pouco te estava a falar, eu nunca a contei aos meus pais, a não ser mais tarde. Ou seja, tu passas pelas experiências sozinho, engoles as tuas emoções. E isso vai se materializar de alguma forma no teu dia-a-dia, na tua vida. Há pessoas que desenvolvem episódios mais da ansiedade, há outras que fome emocional. Todos nós acabamos por depois o nosso organismo dar sinal, de alguma forma. E para todos é de uma forma diferente. E então eu entro no curso e começo a caminhar num outro sentido, no sentido de, pensava eu, estar a reequilibrar a minha alimentação. Só que chegou novamente a um ponto de desequilíbrio. E quando eu digo que chegou novamente a um ponto de desequilíbrio, o que eu te quero dizer com isto, Pedro, é que eu passei a restringir demasiado a minha alimentação. Eu comecei a contar calorias, eu comecei a demonizar alguns alimentos. Eu não colocava aquele... Eu lembro-me perfeitamente que eu contabilizava todas as gramas de gordura que pudesse colocar num prato, os hidratos de carbono. Acho que todos passamos por esta fase, não é? Que demonizamos alimentos. Todos, quando eu digo todos, é quando temos às vezes o primeiro contacto com uma reeducação alimentar, e isso é uma coisa extremamente importante, que eu acho que os hábitos devem ser reeducados e não devemos pensar numa consulta de nutrição como uma dieta a curto prazo. Devemos pensar mesmo em reeducação de hábitos. Eu não o vi inicialmente para mim dessa forma, não é? Eu achava que este alimento não posso, aquele não posso colocar, porque eu tenho que perder peso, porque isto e porque aquilo. E o que acabou por acontecer comigo foi que eu comecei a ter uma relação tóxica com a minha própria alimentação. E então, aquela fome emocional daquela Simone, que era criança, voltou toda novamente. Eu, de facto, tinha modificado a minha parte física, ou seja, o meu corpo estava diferente. Eu tinha passado realmente a ter melhores hábitos em algumas circunstâncias e, no geral, os meus hábitos eram mais equilibrados, mas passaram também ao extremo, em que eu contabilizava tudo, em que eu tinha receio de alguns alimentos. E isto não é estar em equilíbrio com a nossa alimentação. Isto não é ter uma relação saudável com a minha alimentação. Isto é passar do ponto da desinibição para a inibição completa. E muitas vezes, muitos de nós vimos neste ciclo restrição, desinibição, e desenvolvi então um distúrbio do comportamento alimentar, tive uma compulsão alimentar, tive que ser acompanhada durante vários anos, ainda hoje faço acompanhamento, por causa desta compulsão alimentar também, porque no fundo eu estava completamente desconectada do meu corpo. Eu não me ouvia, eu não me escutava e há sempre alguma forma do nosso organismo se manifestar e eu manifestava-me nessa compulsão alimentar. Mas a minha vida foi-me trazendo ainda mais desafios para além deste. E quando eu começo a trabalhar o meu comportamento alimentar, que eu acho que é a raiz de tudo, nós não podemos mudar hábitos se não trabalharmos o nosso comportamento. Porque eu até posso estar a fazer uma alteração dos meus hábitos alimentares, mas efetivamente se eu não trabalhar a raiz do meu comportamento, mais tarde vai haver ali algum episódio ou de stress, ou que eu não estou tão bem, ou que eu não tenho tanto tempo, e aquele meu comportamento de base vai voltar a existir.
E então eu vou outra vez entrar numa espécie de uma dissociação entre aquilo que eu sei que é o correto e aquilo que é o meu comportamento. E foi isso que me aconteceu. Eu sei que me devo alimentar desta forma e não estou a conseguir. Mas que profissional sou eu? E como é que eu posso trazer algo aos outros se eu não estou a saber fazer isso comigo? E foi muito esta caminhada que eu tive que fazer. E que eu continuo a fazer, e sei que é uma caminhada para a vida, sabes, Pedro? Porque são temas com os quais nós temos que lidar diariamente. A nossa atenção, a escuta do nosso corpo. E nesse sentido é que eu te digo que a vida ainda me foi trazendo mais alguns desafios, quer a nível pessoal, quer a nível das pessoas e das circunstâncias que estavam à minha volta. E isso fez com que o meu percurso profissional se tenha indo delineando de forma diferente. E posso dizer que mais recentemente tive outras questões de saúde que me levaram novamente a ter que mudar a forma como me alimento, como vejo a alimentação, mais do ponto de vista gastrointestinal. E isso fez com que novamente eu tivesse outra tomada de consciência do meu corpo, da escuta do meu corpo. E vou-te dar exemplos muito práticos, porque eu acho que isto cai tudo muito no ar se nós não falarmos em exemplos práticos. Eu na infância tinha uma obstipação, ou seja, o meu intestino não estava a funcionar de forma correta, de 8 a 10 dias. E eu normalizava aquilo, porque, ok, sempre foi assim, eu sempre fui obstipada, isto é normal ser obstipado. Claro que quando tu entras no curso e depois te formas, tu percebes que aquilo não é normal e começas a ter uma alimentação diferente e também essa obstipação não fica tão marcada. Mas todo aquele desconforto de uma distensão abdominal, de gases, tu achas que é normal, sempre conviveste com aquilo e não é normal. Não é normal nós termos manifestações do nosso corpo desta forma. O organismo não tem que trabalhar de uma forma que não é correta para ele. Ou seja, eu não tenho que estar 4, 5, 6 dias obstipado, lá porque o normal era estar 8, não é? Eu não tenho que ter uma distensão abdominal ao ponto de... E tu presenciaste várias vezes isto, por isso é interessante estares aqui. Tenho uma distensão abdominal que parece... Em realidade é esta uma gravidez de 3, 4 meses. Isto não é normal. O teu organismo está-te a dar um sinal que tu tens que ouvir. Não é normal tu teres infecções urinárias de repetição durante um ano inteiro. Algo há. E esta escuta é super importante. E por isso é que eu digo que a própria nutrição me foi guiando a mudar, a modificar a minha alimentação, mas acima de tudo a escutar o meu corpo. Era uma coisa que eu não fazia, que eu acho que muitos de nós deixámos de fazer. Há tantos estímulos à nossa volta que nós temos tempo para todos esses estímulos, e até estímulos alimentares, se nós pensarmos, não é? Mas deixamos de ter tempo para a nossa escuta interna. E mesmo o meu percurso profissional, agora não falando da parte pessoal em si, do que me foi acontecendo para ir modificando a minha forma de atuação e de ver a nutrição, também as pessoas que estavam à minha volta e os contextos que estavam à minha volta me fizeram delinear caminhos diferentes. E eu posso dizer que logo no início da minha prática profissional eu estava a exercer há um ano e pouco. A minha avó tem uma doença oncológica e tem um cancro do intestino, um cancro do cólon. E eu sou obrigada a ter uma perspectiva, obrigada, no sentido em que a vida me conduz a ter uma perspectiva completamente diferente da alimentação e do impacto que esta alimentação tem no bem-estar da pessoa quando está a passar por uma situação destas. E do impacto que a nossa alimentação tem na prevenção destas mesmas doenças oncológicas. E fez-me novamente pensar a nutrição de uma forma diferente e pensar de uma forma muito mais preventiva. Mas as coisas não se ficaram por aqui. Eu nesse momento estava a trabalhar num lar de idosos. Eu trabalhei 4 anos e meio neste contexto. E esse contexto em si também me foi ensinando muito. Nós tínhamos lar e tínhamos jardim de infância e creche. E esse contexto foi-me ensinando que tu não és ninguém para impor um hábito a outra pessoa. Outra pessoa tem 70, 80, 90 anos. Então, se tu realmente queres ajudar a modificar alguma coisa no outro, tu tens que o envolver. E houve coisas muito giras que eu aprendi ali naquele contexto. Então, eu fazia atividades
com os idosos e com as crianças em conjunto, muitas vezes, em que eles faziam parte integrante da escolha, por exemplo, das próprias emendas, em que eles se sentiam envolvidos, em que eles cozinhavam connosco. E isso faz com que a adesão à própria emenda que tu estás a delinear, porque sabes que é mais equilibrada, seja muito maior. Foi uma coisa giríssima, porque ao início tu vens da faculdade e pensas em impor aquilo que é o que tu bebeste durante aqueles últimos 4 anos, não é? Isto é que é saudável e eu vou implementar isto tudo, porque eu sei que isto é o melhor para todos. Mas depois tens pessoas que viveram num contexto, 80, 90 anos, o que seja, um contexto alimentar completamente diferente daquele que tu estás a tentar trazer, e tu tens que perceber isso. E tu tens que ir àquelas raízes. E tens que, se calhar, ir buscar alguns dos pratos que aquelas pessoas mais gostavam de confeccionar. E tens que as envolver. E isso dá-te toda uma outra perspectiva também. Mais ainda, quando o meu avô acaba por entrar para este mesmo lar, porque tem uma demência vascular, e aí obriga-me novamente a olhar as coisas de uma outra forma, porque ele foi passando aqui por vários contextos alimentares diferentes, foi modificando as tolerâncias dele, e fez-me ter uma outra perspectiva novamente da nutrição. Ainda depois disso, eu acho que houve aqui outro contexto que mexeu muito comigo também, que foi uma prima minha, que é a Sara, que nós acabámos por ter aqui um projeto em conjunto depois, do qual eu me orgulho muito. A Sara teve um cancro de cabeça de pescoço, na língua, e eu acompanhei a Sara durante esse processo e tu passas aí a perceber novamente outras condicionantes que a alimentação te pode trazer, outras adaptações que muitas vezes vais ter que fazer, porque tu percebes realmente, e eu fui percebendo sempre isto ao longo da vida e sinto muito isso, a nutrição é algo muito individualizado. Depende muito do contexto da pessoa que está à tua frente, depende muito da situação que essa pessoa está a ultrapassar, mas de facto tem um impacto muito positivo e nós vimos isso ao longo do acompanhamento da Sara, que a alimentação teve um impacto estrondoso na questão do bem-estar e como ela se ia sentindo. E a Sara um dia que chega à consulta comigo e diz: prima, eu quero passar esta mensagem a outras pessoas, porque há pessoas que não têm possibilidade de fazer como eu e vir a uma consulta de nutrição para modificar a sua alimentação. Como é que nós conseguimos chegar ao maior número de pessoas que não tenham capacidade para pagar uma consulta com um nutricionista? E quando a Sara me disse aquilo, vamos fazer. Não tínhamos patrocínio para o nosso livro, nem sabíamos que o livro sequer ia ser publicado. Começámos a escrever com todo o amor que tínhamos e toda a entrega que poderíamos dar, não é? E foi isso que nós fizemos, e quando nós apresentámos a nossa ideia, nós de facto tivemos o patrocínio para o livro chegou às associações de doentes, tivemos o aval científico também do nosso livro pelo Grupo de Estudos de Cancro de Cabeça e Pescoço, e o nosso livro mais tarde chega à União Europeia, é-nos proposta a tradução do livro, conseguimos traduzir o livro também, e aqui também temos a agradecer sem dúvida nenhuma, porque eu costumo dizer que tivemos sempre aqui muita sorte à volta, não é? Tivemos as pessoas certas à nossa volta que nos catapultaram, que nos foram ajudando, e tivemos mais uma empresa que, de uma forma voluntária, nos fez a tradução do livro, e o livro chegou também às associações de doentes pela Europa. Eu tenho muito orgulho naquilo que nós conseguimos fazer, porque no fundo o nosso objetivo com aquele livro nunca foi fazer um livro para ter lucro, foi realmente para chegar com uma mensagem que nem toda a gente tem capacidade para chegar de uma forma autónoma. E então também isso me foi moldando, e a minha vida tem tido aqui eu acho que a minha vida profissional tem tido aqui várias alterações consoante os contextos também muito pessoais que às vezes se vão colocando aqui, quer mesmo pessoal meu, quer das pessoas que estão à minha volta, como eu estava a dizer. E tem mudado muito a minha perspectiva relativamente à alimentação. Eu hoje sinto que sou uma pessoa muito mais cuidadosa na seleção do tipo de alimentos. E também sinto outra coisa, Pedro, sabes? Que quanto mais tu te conectas ao corpo, às tuas escolhas, a promover a tua saúde,
mais tu consegues fazer isso para quem está à tua volta. Tu, no fundo, quando estás a trabalhar num processo de reeducação alimentar, tu tens que ter feito isso contigo, primeiro. Tu só podes ser o exemplo de dizer a alguém, olha, eu acho que é mais interessante irmos por aqui, quando tu também o praticas contigo. Então eu sinto que quando tu mudas, o contexto à tua volta começa a mudar. E isso acontece, por exemplo, a nível familiar. Tu mudas e, por exemplo, não porque tu queres impor a alguém o que quer que seja, o contexto à tua volta muda. E quando nós mudamos o contexto que está à nossa volta, nós estamos a contribuir para algo maior. E é isso que eu sinto na nutrição. Vejo essa missão desta forma, estou a começar a emocionar-me, mas eu sinto muito isso e sinto que nós respeitamos mais os próprios ciclos de tudo, incluindo os ciclos da natureza, porque a forma como eu escolho alimentar-me, se for mais integrada, se tiver, por exemplo, em conta a sazonalidade dos alimentos, eu estou a respeitar a natureza. Ainda há pouco tempo eu falava isto com um amigo meu e foste a primeira pessoa com quem eu partilhei isto também. Houve um dia que eu pensei assim, realmente a natureza é mágica, ela está alinhada connosco. Então porquê é que nós temos as laranjas e os kiwis no inverno? Porque eles são riquíssimos em vitamina C. Ora, porquê é que nós temos a melancia, a melô e o melão no verão? Porque eles têm imensa água. Ou seja, se nós nos alinharmos a nós, àquilo que o nosso corpo também nos vai pedindo, não é? Àquilo que nós vamos escutando, acho que nós alinhamos todo um bocadinho à nossa volta. Eu acho que, entretanto, já conduzi aqui por sítios que não sei se era isso que tu pretendias com a pergunta, mas... Era o que tu sentias. Era o que eu senti, exato. Olha, uma vida muito rica, sem dúvida, com muitas experiências. Acho muito giro essa tua visão da nutrição, alinhada aqui com 4 dimensões, com a dimensão física, do bem-estar corporal, a dimensão também emocional, da relação entre a nutrição e as nossas emoções e vice-versa, e esse bem-estar emocional, uma relação com o bem-estar físico, e depois também toda a parte desses desafios mentais, essa dimensão mental, desses desafios mentais que a vida nos traz e que de alguma forma temos que os relacionar com ultrapassá-los e ter uma relação saudável com a alimentação. E depois esta dimensão última espiritual, no sentido, e é muito engraçado aquilo que tu dizias, porque efetivamente eu sinto que quando comecei a mudar também os meus hábitos alimentares, os meus pais e aqueles que me rodeiam começaram a estar muito mais atentos para essa temática. Olha, há uma dúvida que eu tenho, que é, eu hoje efetivamente alimento-me melhor, mas depois também muito de conviver muito contigo, mas há uns anos atrás não era assim. E portanto, eu vivia muito num registro de trabalho, uma vida muito agitada, em que alimentar-me era uma necessidade e ia buscar prazer àquilo que eram as refeições embaladas, ou as refeições mais gordurosas. E a minha pergunta é, quando nós estamos nesse estado, em que, para mim, na altura, a consciência alimentar ou prestar atenção ao corpo nem era um tema. Quais são as dicas que tu podes dar para nos conectarmos mais, para começarmos a escutar esses sinais que o corpo dá e para termos uma maior compreensão de como é que essas alterações promovem esse bem-estar? Porque aquilo que eu te digo é que quando eu comecei a sentir essa melhoria do bem-estar físico, eu descobri um estado que desconhecera antes. E, portanto, só a partir daí é que eu ganho consciência, mas só quando eu mudo. E, portanto, que dicas e que abordagem é que podes transmitir que nos possam levar a esse início? Tu estás-me a tentar dizer que tu vivias muito desconectado da tua alimentação. Sim. E também do teu corpo. Sim. Eu sinto que nós estamos a passar nós, quando eu digo nós, um contexto mais geral, também não quero generalizar, mas, por exemplo, aconteceu isso, que é, houve uma fase em que eu estava muito desconectada das minhas refeições e do meu corpo. Porquê? Porque há demasiados estímulos à nossa volta. E eu sinto muito que nós, quando queremos começar a escutar o corpo e a ter mais atenção à forma como nos alimentamos, nós também temos que diminuir todos esses estímulos e essas distrações que estão à nossa volta. Porque, Pedro, eu pergunto-te quantas refeições tu fazias sem ter ou uma televisão por perto
ou um telemóvel, ou estavas a ouvir qualquer coisa, ou estavas a fazer uma tarefa. Quantas refeições tinhas em que estavas plenamente com a tua refeição? Nenhuma. Exato. A questão está muito aí. Muitas vezes nós não temos em atenção à nossa refeição. Não tanto em atenção à refeição, não estamos em atenção ao nosso corpo também. Não estamos em escuta. Outra coisa muito interessante de nós percebermos. Pontos fáceis e práticos, que eu acho que é isso que as pessoas também precisam, não é? Eu sentar-me com a minha refeição, nem que seja uma refeição por dia. Começar por aqui, coisas simples. Eu sento-me com a minha refeição e não há distrações à minha volta. Isso é extremamente importante. Para quê? Para me conectar verdadeiramente àquele momento. Para eu estar verdadeiramente com aqueles alimentos que eu tenho à frente. Para eu não estar na piloto automático. Porque se eu estiver com o meu computador à frente, ou com a televisão, ou com o telemóvel, eu nem sequer estou a tomar atenção àquilo que eu estou a comer. E eu posso-te dar um exemplo de coisas que se passaram comigo. E que eu hoje olho para trás e penso assim, realmente era esta a forma como eu me alimentava. Eu houve um dia, lembro perfeitamente, estava a fazer um trabalho ao computador e tinha uma embalagem de cajus ao lado. A embalagem estava inteira quando chegou à mesa. Ou seja, ao lado da computador e eu tinha de cajus e comer. 10 minutos depois eu tinha comido 200 gramas de cajus. E eu pensei, se eu comi a embalagem inteira dos cajus em 10 minutos, como é que isto aconteceu, Simone? Porquê? Porque estava completamente desconectada. Eu não estava a tirar prazer dos cajus. Eu estava em piloto automático a mastigar completamente. Estamos sempre em piloto automático, não é? Porque estamos a fazer outra coisa. Se a minha atenção não está virada para ali, é normal que a minha alimentação comece a ser automatizada. Eu como porque está na hora, porque a sociedade diz que o almoço é às 13 e o jantar é às 20, o pequeno almoço é às 7, porque é antes de sair de casa. Eu como porque... Outra coisa, e agora falando de nós nutricionistas, eu como porque a minha nutricionista disse que eu tenho que comer esta é a hora, mesmo que não tenha fome, eu vou comer, porque é isto que é importante. E nós passamos a gerir a nossa alimentação por regras e não por uma conexão ao corpo. Parei naquela refeição, não tenho distrações à minha volta, questionar-me quanta fome eu sinto. Vou-te perguntar a ti, Pedro, de 0 a 10, categoriza-me a tua fome, em que 1, não tens fome nenhuma, e 10, neste momento estás faminto. De 0 a 10, quanto é que tu categorizavas a tua fome? Eu diria que neste momento, até por hora que estamos a gravar, provavelmente um 8. Ok, que horas são? Meio-dia e 20. Ok, categorizas um 8 porque é meio-dia e 20, queres-me explorar um bocadinho mais? Sim, é um bocado inconsciente, portanto... Está perto da hora da almoço. Está perto da hora do almoço e, portanto, Ok. são horas de almoçarmos. Vais bater àquilo que eu estava a dizer antes, não é? Que é, nós categorizamos a nossa fome pela hora, porque está perto da hora do almoço. Enquanto é importante eu parar no início da minha refeição e perceber, ok, quanta fome eu tenho agora? Porque eu posso chegar a uma refeição em que o meu estômago já está a roncar, efetivamente eu estou com fome, ou eu posso chegar a uma refeição e ainda não tenho muita fome. E isso, por exemplo, vai definir a quantidade de alimentos que eu devo fazer naquela refeição. A dose, a porção. E nós não fazemos isso, fazemos de uma forma completamente automatizada. E comemos de forma muito automatizada. Então podemos começar por estas pequeninas coisas. Ou podes simplesmente começar a tirar 5 minutos para ti, todos os dias, para conseguir escutar o teu corpo. Agora eu pergunto, das 24 horas 5 minutos é muito? Não. Eu acho que não. Agora também te faço a pergunta. Quantos de nós tiram esses 5 minutos diariamente para começar a escutar? Se calhar numa porcentagem ainda muito baixa. Vivemos muito em piloto automático. Fazer. Trazemos isso também para a alimentação. É giro que já se começou a estudar até isto e perceber que a desatenção é das coisas que mais nos leva a comer em resposta a estímulos. E quando eu falo em resposta a estímulos, é muito resposta, por exemplo, ao marketing. Porquê é que tu procuras tanto o que é mais doce, o que tem mais gordura, o que é mais crunchy? Porque tu estás sempre em desatenção. Então precisas cada vez de mais estímulos para que aqueles estímulos te chamem a atenção. Estás a entender? E isto desvirtua-nos de uma alimentação de base. Não sei se fui clara na resposta que te dei, mas eu creio que Sim, muito é clara. este o sentido Muito que eu dou à escuta do corpo e a como nós podemos começar. Nós não temos que ser perfeitos, longe de alguém.
ser perfeito. Nós estamos sempre em constante evolução, não é? E estamos sempre a conhecer-nos cada vez um bocadinho melhor. E eu não te vou dizer que faço todas as minhas refeições em atenção, até porque tu fazes parte delas comigo e percebes que há refeições em que tu próprio me dizes assim: Simona, estás a comer rápido. Porquê? Porque eu estou com a cabeça a fervilhar em mil coisas. Já não tenho a televisão há muitos anos, não tenho o telemóvel ali, mas mesmo assim eu posso estar distraído. Então, respirar. Eu respiro, estou ali comigo e ok, vou fazer esta refeição. E tu perguntas-me assim, mas ter outra pessoa distrai-nos? Também isso já foi estudado em um contexto completamente diferente. Percebe-se que nós conseguimos garantir muito mais as nossas reais necessidades sendo um contacto com outra pessoa do que sendo um contacto com uma distração tecnológica. As pessoas comem muito mais, em maior porção, e precisam de muito mais estímulos quando estão com um estímulo tecnológico, porque se tu reparares, por exemplo, num telemóvel tu consegues ver 20 ou 30 publicações em segundos. Estamos constantemente a ser estimulados, não é? Então procuramos depois os mesmos estímulos alimentares. E pronto, queria Muito interessante. deixar esta mensagem. Muito interessante essa visão. Mas a dada altura, depois de eu passar para uma fase em que me escutava mais e fazia até algumas práticas de respiração que me ajudavam a trazer mais para o corpo, a ter mais consciência. Há uma outra dificuldade que é lidar com toda a informação que há ao nível da nutrição, no mundo da nutrição. E, portanto, eu queria perder algum peso também e, portanto, começo a procurar. Não acabei por não ir a nenhum nutricionista. Eu não tive uma adolescência com alguma obesidade, com algum nível de obesidade, mas acabei por nunca ir a um nutricionista e, portanto, para mim sempre foi algo que já vinha de trás, que eu aprendo e aplico em mim. Só que encontrava muita informação, muitas dietas diferentes, muitos produtos milagrosos. Como é que nós conseguimos lidar com essa informação? Ou seja, qual é que é o caminho e qual restritivo deve ou pode ser uma dieta? De que forma é que nós conseguimos encontrar uma luz e ter um equilíbrio uma relação saudável, como tu falavas há pouco nessa... Sim, percebo perfeitamente o que é que estás a dizer. Há demasiada informação e nós vamos bebendo dessa informação e muitas vezes caímos em ciclos muito restritivos. Aquilo que eu falava há pouco também eu passei. Eu acho muito sinceramente que nós passamos a vida toda a tentar inventar a roda quando a roda já está inventada há muito tempo. E passamos a vida toda a tentar alimentos milagrosos, quando se nós formos para a base daquilo que é a nossa alimentação mais mediterrânica, acabamos por estar muito mais protegidos a nível de saúde. E há outra coisa que é importante nós percebermos aqui. Se eu de facto quero modificar o meu estilo de vida, eu não posso ver uma mudança alimentar só como uma dieta de curto prazo. Eu tenho que fazer uma alteração de hábitos que seja consistente ao longo do tempo. Porque eu não posso olhar só para a nutrição como uma perda de peso. Eu tenho que olhar como o melhor fator, em conjunto com outros, obviamente, com a atividade física, com o sono, mas como um dos pilares da minha saúde, da promoção da minha saúde. Eu acho que é aqui que muitas vezes a coisa não está afinada em nós. O que é que me motiva também a mudar a minha alimentação? E é importante nós nos questionarmos sobre isso. Porque se a minha motivação for só um peso, provavelmente eu vou encarar esta nova dieta como eu quero um resultado rápido. E quando eu quero um resultado rápido, geralmente as pessoas vão para coisas demasiado restritivas. E mais ainda além disto, para além de serem muitas vezes processos demasiado restritivos, nós vamos selecionar produtos alimentares que não são os mais interessantes a nível de saúde. Porque nós hoje em dia decidimos substituir tudo. Está-me a apetecer doce, então eu vou substituir por um doce que não tem açúcar, mas tem 5 ou 6 ou 7 adoçantes, não sei quantos aditivos alimentares. O que é que eu estou a fazer? É enganar o meu cérebro. Porque eu, efetivamente, não estou a fazer já uma transição para uma alimentação mais de base. Eu não estou a dizer que em determinados contextos estes produtos não possam funcionar e podem funcionar se eu tiver uma pessoa que
efetivamente há ali, tem até já um risco de diabetes, tem uma alimentação muito, muito desregrada, aquilo pode ser um primeiro passo, mas estas muletas não podem acompanhar-nos ao longo da vida. Nós temos mesmo que fazer uma transição alimentar. Eu costumo dizer, olha, vamos descascar mais e desembalar menos. Nós vivemos muito na alimentação muito processada, tudo o que é embalado, porque não tenho tempo. Então, não temos tempo para cuidar da nossa saúde, mas vamos ter tempo mais tarde para cuidar da doença. Porque a vida vai-nos pedir esse tempo novamente. Nós é que temos que decidir quando é que queremos ter tempo. Se é na prevenção, se é no tratamento. Nós temos que decidir. E é uma escolha que temos que fazer. E claro, sim, Pedro, vais-me perguntar, é uma escolha diária? Vai-nos consumir tempo? Vai, mas esta consistência vai ser importante para a nossa vida e vai ser importante para a promoção da nossa saúde. E eu digo-te isto porque eu acho que ainda há muitas mensagens veiculadas nesta área da alimentação e da nutrição que podem não ser as mais corretas na perspectiva da saúde. Estas muletas, claro que podem funcionar num contexto transitório, mas aquilo que nós temos que ver como uma alimentação equilibrada é nem sequer estarmos a precisar destas muletas. É, por exemplo, aquele doce que me satisfaz, nem toda a gente tem que gostar de fruta, whatever, mas o doce que me satisfaz a base do açúcar que eu vou buscar para o meu dia-a-dia é ser, por exemplo, as frutas. E quando eu digo só início, nós não vamos inventar roda nenhuma porque a roda está inventada. Todos os estudos nos dizem exatamente o mesmo. Todos. Seja de prevenção das doenças oncológicas, seja de prevenção das doenças do foro gastrointestinal, que hoje em dia se estudam muito também, seja de prevenção das doenças cardiovasculares, tu tens 3 grupos alimentares que aparecem sempre. As frutas, os vegetais e as leguminosas. E se tu fores perguntar à maioria de nós se inclui estas fontes nas suas refeições ao longo do dia, tu vais encontrar muitas pessoas que ainda não incluem. Então, mais do que estarmos à procura de um milagre, eu acho que nós temos que ver a nutrição como um fator de promoção da nossa saúde e prevenção da doença, mais do que só a parte física, que muitas vezes é aquilo que nos leva numa primeira fase a procurar. Há outras pessoas que não, efetivamente já é um contexto de saúde, mas se já é um contexto de saúde é porque já há uma doença instalada, entende-se? E eu sinto muito que esta mensagem é importante de passar, que é vamos à raiz, vamos à base, vamos à escolha dos alimentos. Então eu vou escolher para o meu dia-a-dia, para a base do meu dia-a-dia, alimentos sem natureza. Isto protege-nos muito mais. Porque vou comprar a barrinha XPTO, o pudim não sei das quantas, o iogurte... Tudo bem, se for uma muleta inicial, mas depois nós, de facto, temos que ter uma alimentação mais terrena, se assim vamos chamar, mediterrânica. Eu aconselho toda a gente a ver um documentário que é brutal e que tu já viste comigo, que são as Blue Zones. E as Blue Zones falam precisamente disto, que são as zonas com mais anciãos no mundo. Se estas pessoas chegam lá é porque têm determinado estilo de vida que todas as outras populações não estão a ter. Mas algumas destas populações situam-se, por exemplo, na Itália. Por isso nem tem a ver com questões de ser um país que é mais ou menos desenvolvido, porque já se percebeu que nessas Blue Zones tens países desenvolvidos, países em desenvolvimento, tens vários contextos diferentes. Mas há coisas que são comuns a todos eles. Alimentação de raiz, com pouquíssimos processados, em que há frutas, vegetais, leguminosas, cereais integrais, e todos eles têm atividade física e têm um estilo de vida mais equilibrado. E então porquê que estamos sempre à procura de algo novo, de algo milagroso, da dieta XPTO? Nos parece que estamos sempre à procura de algo para nos entorpecer. Quando, na verdade, todos nós sabemos aquilo que nos faz bem, não estamos a colocar em prática. Pronto, mas isto é a minha visão, porque isto foi aquilo que a nutrição foi trazendo ao longo dos anos. E foi muito isto. A minha prática hoje é completamente diferente da prática da Simone há 13 anos atrás. Também eu me servia muito desse tipo de muletas. Claro. E não quer dizer que eu hoje não me possa servir, mas há uma coisa que eu costumo fazer em todas as minhas consultas, que é, vamos olhar para os ingredientes daquilo que estamos a colocar no nosso dia-a-dia.
Eu hoje até posso escolher pôr um alimento que tem alguns aditivos alimentares, mas se eu escolho aquele alimento, eu tenho consciência dele. E é isso que eu faço que as pessoas estão comigo na consulta. Se há aquele alimento no plano alimentar, nós percebemos que ele é uma transição e que nós temos que ir transitar para aquilo que nós conhecemos e não para ingredientes que são desconhecidos para nós. Porque nós não sabemos qual é que é o efeito que eles têm a médio e longo prazo na nossa saúde. Muito giro. Muito giro a visão geral com que eu fiquei depois dessa tua apresentação tão entusiasmante. Naquilo que eu te falava, naquelas 4 dimensões da forma que tu explicaste a nutrição, traz agora uma visão de que é algo, por muito que nos pareça que queiramos complexar, é algo mais simples do que nós achamos, e que isso faz com a aprendizagem, aprender, demonstrar mais interesse sobre como nos alimentamos, porque era aquilo que eu te dizia, para mim alimentar-me era uma consequência, e trazer essa aprendizagem e obviamente com aquilo que é a nossa responsabilidade em relação à nossa alimentação, ou seja, sermos responsáveis, por sentirmos responsáveis por isso, e tudo se torna mais simples. Muito interessante. Simone, então, em que momento é que nós... Uma das coisas também que durante a vida foi eu, por ter esse lado mais mental ativo e fazer a alimentação uma consequência, acabei por nunca recorrer a um nutricionista. Quando é que tu achas que uma pessoa deve pedir ajuda em contextos e depois onde é que nós te podemos encontrar e como é que podemos e que serviços é que tu praticas e disponibilizas? Ajuda-nos aqui a perceber qual é que é o momento, porque eu, para mim, era aquilo que eu dizia, a alimentação era uma consequência e nunca pedi ajuda, muito também por não perceber, não ter consciência do que é que estava por trás. Sabes que eu acho que é uma crença muito enraizada em nós. Quem deve procurar um nutricionista é quem precisa de perder peso. E esta é uma crença que nós temos que desmistificar. Eu acho que todos na vida beneficiaríamos de ter uma consulta de nutrição. Eu digo isto em imensas consultas minhas, porque eu já tenho algumas pessoas que me procuram porque querem ter mais consciência da sua alimentação. E agir, começam a chegar pessoas que me dizem assim, eu só quero fazer reeducação alimentar, porque eu percebo que não me alimento bem e que isto em termos de saúde pode não ser o ideal para mim. E quando estas pessoas me aparecem, é mágico, os meus olhos até brilham, porque eu pensei, é isto tudo que eu quero, porque nós temos que ver a alimentação mesmo como uma base, e então esta base deveria ser transversal a todos nós. Todos nós devemos ter a oportunidade de fazer esta consulta. Porquê? Para realmente conseguirmos ter uma alimentação mais consciente também. Pronto, para além do equilibrado, que é aquilo que estas pessoas procuram e que eu acho que todos devemos procurar, que é o equilíbrio. E o equilíbrio para ti pode ser diferente do equilíbrio para mim, está bem? Porque nós somos pessoas diferentes e o nosso contexto é diferente. Eu acho que isto é importante dizer. One size not fits all. Não somos as calças da tifose. Uma coisa não dá para todos. Então todos nós temos que adaptar também ao nosso contexto. E de facto nós podemos adaptar a vários contextos e ainda assim ter equilíbrio. Daí que eu acho que de facto todos devemos procurar esta consulta alguma vez na nossa vida, nem que seja para reeducar alguns hábitos que possam não estar tão corretos. Por exemplo, há um contexto que as pessoas me procuram muito e ao qual eu também me tenho dedicado ultimamente, e aqui falo num contexto em que não há doença ainda, porque como sabes eu trabalho num contexto hospitalar hoje em dia e muitas das pessoas procuram-me já com alguma doença instalada, mas tem outro contexto que as pessoas me procuram muito, que são pessoas que procuram ter uma alimentação hoje em dia, eu até diria mais mediterrânica, porque no fundo procuram ter uma alimentação com mais refeições de base vegetal e equilibrá-las. E isso é uma coisa muito importante, e a base da dieta mediterrânica vem também daí. A base da dieta mediterrânica é uma base vegetal. E nós também fomos modificando e ocidentalizando muito os nossos hábitos ao longo das últimas décadas e temos um consumo também de proteínas animais superior às necessidades. E há muitas pessoas que me procuram neste contexto, inclusive eu já dinamizei um curso de alimentação vegetariana, quer para profissionais de saúde, quer curso de alimentação vegetariana para o público em geral, e já foram 2 turmas e há de vir a terceira, e tu não precisas de passar a tua alimentação para vegetariano para fazer este curso, mas se tu realmente quiseres ter uma prática de refeições equilibradas de base vegetal e quiseres aprender como é que se faz, é muito interessante. Porque nós também nos desconectamos muito disso, não é?
E então, este é outro contexto que as pessoas me procuram que eu acho interessante. Ok, eu quero fazer a coisa, mas quero fazer de forma equilibrada, porque durante muitos anos da minha vida eu só comia proteína com os hidratos de carbono e nem comia vegetais. E agora quero começar a incluir estas coisas e nem sei como, quanto mais fazer uma refeição de base vegetal. E acho que isto é giro, percebes? É mesmo muito, muito interessante. Claro que o contexto em que mais pessoas nos continuam a procurar, eu falo da minha prática, é um contexto mais relacionado com a perda de peso ou com o aumento de peso, também temos pessoas nessa situação, mas no meu contexto é um contexto também muito clínico, em que já temos alterações de saúde, nomeadamente a oncologia, as doenças gastrointestinais aparecem muito e também as doenças cardiovasculares. Pronto, no fundo, as doenças também acabam por ter mais prevalência na nossa população, são aquelas que também mais recorrem. Há uma coisa que eu acho gira em cima também, que tem crescido nos últimos tempos, e eu aí creio que é mesmo por esta escuta do nosso corpo, as gastrointestinais. Há pessoas que já nos procuram com algumas manifestações gastrointestinais que acham que não são normais, e efetivamente não são, e que procuram a consulta de nutrição para perceberem como é que a alimentação as pode ajudar na regulação dessas manifestações que o organismo está a dar. E eu acho que isso aí já nos diz também que há outras pessoas que já estão com uma consciência maior do seu corpo e que procuram realmente sentir-se bem. Por isso, daí eu te dizer, Pedro, que eu acho que a consulta de nutrição é para todos, não é só para aqueles que efetivamente querem mudar alguma coisa no seu peso, é mesmo ver a nutrição como uma reeducação alimentar. E onde é que as pessoas me podem encontrar? Então, para além dos cursos que eu vou fazendo, e tenho 2 cursos que decorreram no último ano e que penso voltar a repeti-los pelo feedback que acabei por ter, que é o curso de alimentação vegetariana, como estava a falar. E também tive um desafio que foi das coisas mais interessantes que já fiz até hoje, que é o Reconnected, e que é precisamente para nós começarmos novamente a escutar o nosso corpo. Porque vivemos muito, muito afastados das sensações que o nosso corpo nos vai dando, dos sinais, e muitas vezes a nossa fome torna-se muito emocional por isto mesmo. E então o Reconnected é também um bocadinho trabalharmos o nosso comportamento alimentar e a escuta ativa do nosso corpo para realmente nós depois podermos dar o passo seguinte, que é reequilibrar a alimentação. Por vezes nós procuramos a consulta de nutrição com o objetivo, obviamente, de perda de peso, mas há ali algo do nosso comportamento alimentar que está a condicionar o peso que nós temos atualmente, está bem? Não quero dizer que estas pessoas não sejam preocupadas com a sua alimentação, mas há algo do ponto de vista emocional, e eu própria passei por isso, que condicionava a forma como me alimentava. E então é importante primeiro trabalharmos o nosso comportamento alimentar e depois, de facto, reeducarmos os nossos hábitos. Porque se formos diretamente para uma consulta de nutrição para perder peso, provavelmente vamos entrar novamente num ciclo restritivo que vai piorar ainda mais a nossa relação com a nossa alimentação. Então é importantíssimo trabalhar o comportamento alimentar. E as pessoas podem também encontrar, para além dos meus cursos, nas minhas consultas. Eu dou consulta em 2 hospitais, o Hospital da Luz Lisboa e o Hospital da Luz Torres de Lisboa, e tenho a minha consulta online também, que as pessoas podem entrar diretamente em contato comigo e marcar a consulta delas. E terei todo o gosto em acompanhá-las, obviamente, principalmente nestes contextos que fui falando aqui contigo e que são tão queridos para mim, não é? Esta parte de termos de facto uma alimentação mais consciente, de quem queira trabalhar o seu comportamento alimentar, de quem esteja a fazer uma transição para uma alimentação com mais refeições de base vegetal, mas também esta parte da oncologia e das questões gastrointestinais que me dizem muito por todo o meu contexto, quer pessoal, quer familiar, quer pelas pessoas que tenho acompanhado e que de facto eu percebo que tem aqui um impacto mesmo muito significativo na qualidade de vida e na saúde destas pessoas. E então são de facto áreas que eu acho que cruzam muito umas com as outras, que nenhuma delas se dissocia, porque no fundo isto está tudo interligado. A forma como eu me escolho alimentar vai ter um impacto direto, obviamente, em todas estas áreas. E na base disto tudo está a consciência e o comportamento. E então acho que
é tudo isto que me apaixona e que eu tento trazer também para as minhas consultas, porque no fundo acho que todos podemos beneficiar daquilo que são os ensinamentos que nos traz uma consulta de nutrição. E cada consulta segue o seu caminho. É muito giro que eu tenho várias pessoas, às vezes da mesma família, na minha consulta, e elas dizem-me assim: Simone, tu deste uma dica disto ou daquilo, será que eu também posso pôr no meu plano? Porque, como eu te disse no início, isto é tudo tão pessoal que obviamente que é diferente para todos, não é? E às vezes estas trocas depois entre familiares, eles vão-nos questionando nas consultas seguintes, e eu, quando alguém me faz essa questão, fico mesmo feliz, porque eu penso assim, realmente é tão giro. Tu individualizas aquilo que a pessoa te disse, não é? Aquilo que a pessoa é, ao contexto dela, e é interessante tu perceberes que não estás num piloto automático com ninguém, que não estás a recomendar sempre as mesmas coisas e a fazer as mesmas coisas, tu estás mesmo na íntegra a trabalhar aquela pessoa. Eu acho que é isso que nos diferencia e que eu acho que é isso que efetivamente consegue nutrir melhor o outro. E era aquilo que eu faria comigo. Olha, Simone, obrigado. Foi aqui uma apresentação muito interessante e muito entusiasmante. Nota-se que tu vibras muito e depois muita dedicação e muito amor naquilo que fazes. Obrigado por fazer parte também deste teu projeto, que vai ter, não tenho dúvidas, terá muito sucesso. Obrigado. Obrigada eu a ti por me teres dado este, como é que eu ia dizer, este incentivo tão grande para começar, porque às vezes é preciso isto, ter-nos alguém a espicaçar do outro lado. Não que eu não acho que tenha ideias, mas muitas vezes as pessoas colocam em seca pelo medo que eu sinto delas, e é importante termos alguém que nos dê aquela força e que diga: olha, tu vai em frente, porque seja o que for vai correr bem. E houve uma coisa que tu me disseste que me marcou, que é: tu só tens que ser tu. E é mesmo isso, sabes? É trazer aquele lado teu genuíno. Por isso é que tu me disseste: queres que eu te diga as perguntas? Não quero que me digas nada. Eu só quero que deixes fluir, porque, como tu disseste, só tem que ser. E é muito isso que eu sinto. E também nas partilhas que acabamos por fazer um com o outro. E essa genuinidade de quem quer saber mais sempre, não é? Tu vais-me fazendo imensas perguntas. Então é giro porque realmente trazes sempre algo de novo. E permites-me também perceber o que é que se passa na cabeça de quem está do outro lado. E isso é mesmo muito interessante para nós, porque às vezes nós temos a nossa cabeça completamente formatada ao nosso contexto. E as outras pessoas é quem nos vai trazendo esta abertura, não é? E com as questões que tu me vais fazendo, és uma pessoa muito curiosa, que me vai sempre fazendo muitas perguntas, e isso é bom para mim, porque eu vou trabalhando em vários contextos. Até aquelas perguntas que eu te digo assim: isso não tem jeito nenhum. Geralmente são essas as que me fazem mais pensar. E penso assim: porquê é que eu disse isto? Se calhar eu estou a fugir àquela questão. E é muito interessante esta partilha, e uma vez mais obrigada por me teres desafiado e encorajado a que eu consiga dar voz a este podcast. E vamos ter. Obrigada também a quem nos esteve a ouvir, não é? E quem teve este tempo todo connosco. Espero que tenham gostado tanto como nós. Obrigado. Obrigada.